Programa Touchdown, o programa que fala tudo sobre o maior e melhor campeonato de futebol americano disputado aqui no Brasil. E teve um final de semana aí recheado de partidas. Teve o Vila Velha Tritões vencendo a 5ª partida seguida. Teve a reedição da final de 2013 entre Breakers e Flamengo. E teve o jogão entre Santos e Tubarões. Não é isso, Cauê? É isso aí, Alan. Olá, amigos do programa Touchdown. Final de semana cheio de coisa bacana pra gente curtir. Pois é, e vamos começar colocando os resultados aí na tela. Pra vocês, em BH, o Vila Velha Tritões venceu o Minas Locomotiva por 43-0. Lá em Santa Catarina, o Jaraguá Breakers perdeu pro Flamengo FA por 13-10. Esse que foi o jogo da reedição da final de 2013. E o Santos Tsunami, jogando no CT Meninos da Vila, venceu o Tubarões do Cerrado por 32-27. Cauê, vamos começar com o jogo do Vila Velha Tritões. O time foi até Minas e mesmo assim venceu o time mineiro por 43-0. É isso aí, o Tritões esse ano é absoluto no torneio, 5 vitórias incontestáveis, jogando um bolão. E o destaque acabou nem sendo o running back Alexander, sim o Álvaro, o quarterback, soltou o braço, anotou 3 touchdowns e ainda deu tempo para revezar o time, deixar alguns jogadores ganhando experiência também. Pois é, Cauê, a gente sempre fala, né? Quando um time mais forte enfrenta um time mais fraco, eles aproveitam para pôr para rodar. O Vila Velha Tritões, no primeiro tempo, aproveitou o elenco, fez o resultado e no segundo tempo jogou a molecada ali para fazer elas ganhar experiência. O quanto isso pode ser útil para o restante da competição? Olha, acho que o principal fator é evitar a lesão. O time está vindo bem, está praticamente garantido nos playoffs. Eu acho que eles já foram com essa mentalidade pro jogo, tentar fazer o placar no primeiro tempo, justamente para trocar alguns jogadores e preservar algumas peças. Pois é, e o Alexander, você falou, né, que não deu ele muitas, mas ele fechou o placar, né, com um lindo touchdown aí de 100 jardas, né, atravessou o campo. Não, ele sem dúvida é o destaque do time, nem sempre o destaque é aquele que faz ponto, mas ele tá carregando o time muito bem. Por essa preocupação nesse running back, acaba abrindo espaço pro jogo aéreo. E foi aí que o Álvaro conseguiu encontrar seus receivers e anotar 3 TDs na partida. E lá em Santa Catarina teve a reedição da final de 2013 entre Breakers e Flamengo e foi um jogaço. Cauê, não tava chovendo na hora do jogo, mas choveu muito no sul e o campo tava encharcado. Isso fez a partida ser um pouco mais dura, mas o Flamengo levou, né? Isso, eu acredito que a partida, independente da chuva e do campo pesado, ia ser uma partida bem equilibrada, ia ser uma partida difícil. Infelizmente, é uma condições que ainda deixa as coisas mais difíceis ainda. A bola pesada, a bola escorregadia, o campo muito escorregadio também, difícil tracionar, difícil fazer um corte. Mas foi algo que a gente já esperava, um jogo bem truncado. E o detalhe pro Flamengo foi as corridas do Iron Man, né, do Yolanda Spratz. Carregou o Flamengo nas costas, o KC não estava num dia muito legal, teve alguns turnovers. E a vantagem de ter um outro playmaker no time é exatamente isso. Quando você não está bem um dia, que pode acontecer, extremamente normal, você tem outro jogador para transferir a responsabilidade. E o quanto, foi um placar pequeno, né, 13-10, foi apertado, mas o quanto a chuva, ou estar molhado, né, atrapalhou as equipes para o jogo aéreo, por exemplo? Atrapalha muito, a chuva deixa o jogo mais equilibrado. Não é o caso desses dois times, mas quando tem um time que tem uma qualidade superior ao outro, a condição do tempo já deixa as coisas um pouco mais equilibradas. Nesse caso, que os times já são bem equilibrados de uma forma natural, a coisa ainda ficou mais complicada. O jogo, na verdade, perde um pouco daquela beleza, você acaba não vendo muitas jogadas aéreas de efeito, de profundidade. O jogo terrestre, na verdade, acaba sendo o principal na partida. E foi nesse caso, o Iron Man chamou a responsabilidade principalmente no segundo tempo e fez jogadas importantes para garantir a vitória. Pois é, e se a gente estava falando de jogo corrido no jogo lá em Santa Catarina, em Santos também não foi diferente. O Crawford fez a diferença, apesar de ter anotado apenas um touchdown, ele correu muitas jardas, né, Cauê? O Crawford é sensacional, acho que essa é a palavra certa. Ele carrega, de fato, o time do Santos nas costas. Ele praticamente, de 10 jogadas, ele corre 15. Ele quase está lançando a bola e correndo para receber também. Então, nesse jogo, ele mais uma vez foi o destaque da partida. Eu ainda acho que é aquilo que eu venho dizendo praticamente desde o início do campeonato. É muita responsabilidade em cima de um jogador. Num jogo mais difícil que foi contra o Flamengo, ele já sofreu uma lesão, acabou ficando de fora um período. E agora eles têm pela frente o Vasco. Ele precisa se preservar, o Santos precisa preservar esse jogador para os playoffs. Tem que tomar cuidado.
O Santos quer preservar ele, mas ele é um atleta fominha. Gosta de jogar, inclusive dobra em todas as partidas. Essa não foi diferente, ele jogou de running back e safety. E isso pode, em algum momento, acarretar numa lesão. Eu estava no campo nessa partida, eu vi ele saindo em alguns momentos puxando, colocando a mão na coxa. Isso pode ser preocupante para o restante da temporada. Claro, pra qualquer jogador tem esse espírito de guerra, de não querer sair do campo, isso é normal. Mas isso é uma decisão do pessoal de fora, da comissão técnica, né? Que tá vendo o jogo de fora, tem um planejamento a longo prazo para os playoffs também, e sabe do risco que é deixar a bola com o Crawford toda a jogada praticamente. Isso vai acabar mais pra frente dando algum tipo de problema. Antes dos playoffs, pode deixar o Santos numa situação bem chata. O Santos agora 4-1, praticamente classificado, precisa só de um resultado positivo, vai enfrentar o Minas ainda na última rodada, deve conseguir esse resultado. Tubarões agora que está numa situação mais complicada, né? Vai ter que vencer o Flamengo e o Corinthians nas duas últimas rodadas para tentar a classificação. No caso do time de Brasília, o que fazer nesses dois jogos? Olha, aí é tudo ou nada mesmo. O time tem que se concentrar, principalmente nessa partida fora de casa. É uma viagem longa e precisa da vitória. Se o time já sair de lá derrotado, aí não tem mais o que fazer. Tudo acho que depende dessa vitória fora de casa pro Tubarão seguir ainda com o sonho de playoff. Legal. Então agora a gente vai fazer o seguinte, já que rolou uma rodada nesse final de semana, vamos atualizar a tabela da competição. No grupo A, o Vila Velha Tritões, que venceu a quinta consecutiva, lidera, seguida do Botafogo Reptiles. No grupo B, o Vasco lidera, seguido agora do Santos Tsunami. No grupo C, o HP lidera, seguido da Lusa. E no grupo D, o Rex lidera, seguido do Juventude. E hoje os times classificados seriam Timbó Rex, Vila Velha Tritões, Vasco da Gama Patriotas, Santos Tsunami, Paraná HP, Flamengo FA, Juventude FA e Lusa Lions. E o Maurício Júnior mandou uma pergunta pra gente lá no Facebook, perguntando como funciona a critério de classificação de desempate na competição. Então, antes de explicar esse critério, Maurício, a gente vai falar um pouquinho como funciona a classificação do campeonato. São 4 grupos, o A, o B, o C e o D, como você viu aí na tela. Cada líder do grupo se classifica direto para os playoffs e são 2 conferências, a Norte e a Sul. E as outras 4 vagas são distribuídas 2 para a Conferência Norte e 2 para a Conferência Sul. Ou seja, os times melhores classificados nessas conferências, tirando aqueles que passaram direto para o playoff, se classificam. E o critério de desempate, essa que era a sua pergunta, eu vou ler o artigo 75 na íntegra para vocês não terem dúvida de como funciona. O artigo 75 diz assim: a classificação de um time na temporada regular dar-se-á em função dos seguintes critérios, respeitando a ordem em sequência. Maior número de vitórias, ou seja, no critério de desempate, o time que mais venceu se classifica. No segundo, o confronto direto, desde que haja empate entre as duas equipes participantes e as mesmas tenham se enfrentado, ou seja, Tubarões e Flamengo hoje disputam uma vaga. Como os dois times vão se enfrentar, quem vencer o próximo jogo, estando empatado nos outros critérios, vai passar para a próxima fase. E o terceiro, o maior número de vitória contra equipes participantes que tenham terminado com mais vitórias do que derrotas durante a temporada regular. Ou seja, no caso de Flamengo e Tubarões disputando a mesma vaga, se eles não fizerem um jogo entre si, vai para o próximo critério, e esse critério avalia o quê? Os adversários que eles enfrentaram. O time que enfrentou o adversário com maior número de vitórias passa para a fase seguinte. E se nada disso resolver, aí sim vai para o sorteio. O sorteio é o último critério de classificação, de desempate entre os times. Tá aí, Maurício, acho que expliquei a sua pergunta. Se não expliquei, você manda de novo lá a mensagem no Facebook que a gente coloca. Agora a gente também vai colocar na tela para vocês os próximos jogos, os jogos que vão rolar no próximo final de semana. O Paraná HP enfrenta o Botafogo Challengers. A Lusa Lions enfrenta o Juventude FA aqui em São Paulo, um jogo aí que vale vaga para os dois times. O Rex enfrenta o FPR Brown Spiders e são essas as partidas. Cauê, vamos começar por HP e Botafogo Challengers. Acho que não dá para dizer que o Challengers vai vencer o HP, né? Acredito que aí já está consumado essa partida, o HP muito forte e o Challengers muito fraco. Infelizmente, o time de Ribeirão Preto não conseguiu desempenhar uma boa temporada, então eu acho que o HP não vai ter dificuldade para vencer. Não vai ter dificuldade, vai ter teoricamente um jogo mais fácil e vai tentar fazer o que o Tritões fez, fazer o time rodar?
Bem possível. Eles, caso consigam fazer o que o Tritões fez, que é garantir a vitória no primeiro tempo, pode haver, sim, uma rotatividade de jogadores. E no caso do Challengers, que hoje é difícil, né? O time já está desclassificado, você vai ter que fazer uma viagem longa. Provavelmente alguns atletas vão desanimar nessa questão. Fala, poxa, a gente vai ter que viajar para longe, não é uma viagem tão boa e eu vou para um jogo que a gente de repente vai perder, né? Praticamente quando o time tá fora, realmente o ânimo para continuar a temporada fica comprometido. Então eu acredito que no caso do Botafogo é apenas cumprir tabela. No caso do HP também, será que vale a pena deixar o gringo jogar ou colocar o quarterback reserva? Não, tem que jogar. Precisa da vitória o HP e outra. Não pode subestimar o adversário, independente de quem seja, mesmo que o adversário seja já desqualificado do torneio. Então, assim, tem que ir para jogar, tem que ir para pontuar, somar pontos. E caso já esteja tudo certo, tudo resolvido, aí sim você começa a trocar os jogadores. Mas a vitória é importante sim, e vencer bem no torneio touchdown também é importante. Nesse caso eles vencendo vão ficar 5-1, vai ficar igual ao Vasco, que perdeu, né, também pro Rex, e vai ficar com uma campanha aí boa. Vai disputar ali pelas primeiras posições, né, pro playoff. Então, legal, agora vamos falar do outro jogo que vai rolar, e esse jogo rola em São Paulo, entre Lusa Lions e Juventude FA. Apesar deles não estarem brigando diretamente pela vaga, essa vitória vai ser importantíssima para definir quem vai para os playoffs, né, Cauê? Olha, eu acredito que a Luz é um time muito mais completo em todos os sentidos. Ataque, defesa, extracampo. O Juventude ainda depende muito do quarterback, do Tim Lucas. É um cara que, assim, corre muito bem com a bola, extremamente físico, com passadas largas. Acredito que a Lusa vai precisar focar sua defesa nesse jogador. Pro lado do Juventude, da defesa do Juventude, vai ter um grande problema. Por quê? Porque a Lusa tem armas em todos os lados do campo, seja do backfield com Johnny e com Passarella. Os receivers também estão em plena sintonia com Catulo, sem contar os tight ends. Então é ameaça por todos os lados para o time da Portuguesa. Eu acredito que é um jogo que envolve playoff. Então, assim, já torna as coisas um pouco mais acirradas. Mas num contexto geral, eu acho que a Portuguesa é muito mais time e vai levar esse embate. Tô vendo aqui na minha ficha, por exemplo, ó, os dois estão exatamente empatados. Estão 3-2 na temporada, os dois começaram a temporada perdendo e vieram de 3 vitórias seguidas. Então, quer dizer, as duas equipes devem estar extremamente motivadas, né? A Luz ainda mais, porque deve colocar no Canindé entre 1.000 e 2.000 pessoas, como tem feito nos jogos, e isso vai ajudar a Lusa, né? Deve ajudar. Com certeza, não. A torcida lá faz muito barulho. Quem tá no campo pode ter a sensação de que o estádio está vazio, mas 1.500 pessoas já fazem um barulho bem, não ensurdecedor, mas atrapalha a concentração. Se o time não estiver concentrado, uma hora isso vai fazer efeito. E também tem o desgaste da viagem, uma viagem muito longa para o time do Juventude. É cansativo. Se tiver uma logística para um descanso legal, talvez isso deixe as coisas mais equilibradas, mas é uma viagem que, nossa... Em algum momento do jogo, provavelmente no final do terceiro quarto, pro quarto, vai estar fazendo efeito. Você enfrentou as duas equipes, Cauê, tanto a Lusa quanto o Juventude. Você viu o jogo dos dois times. Nesse caso, peça por peça, quem que você acha que leva vantagem, a Lusa ou o Juventude? Olha, quando a gente jogou contra o Juventude lá, infelizmente, a gente pegou um dia com muita chuva, o campo estava completamente encharcado, estava muito frio. Então, limitou o jogo dos dois times, tanto do nosso quanto do Juventude. Eu acredito que, no modo geral, a Luz é mais time e muito mais time. Tem uma defesa muito mais completa, uma defesa muito mais compacta e o ataque também com muito mais peças que possam trazer ameaças ao adversário. O Juventude praticamente se foca no Tim Lucas. Ele corre com a bola, ele finge que corre com a bola e passa. E a Lusa, por outro lado, é o que eu citei um pouco antes. Tem grandes running backs, tem grandes receivers, grandes tight ends, um ótimo quarterback em ascensão. Acredito que se a Lusa conseguir desenvolver a linha ofensiva, as coisas ainda vão melhorar mais. Então, para desequilibrar no modo geral, a Lusa é mais time. Então, para fechar, vamos falar do jogo entre Rex e o FPR Brown Spiders. O Rex tenta a campanha perfeita, vencendo todos os jogos na primeira fase, e o Brown Spiders vai tentar a classificação. Missão complicada, né? É complicada e, na verdade, bem difícil mesmo do Spiders conseguir arrancar uma vitória contra um time tão estruturado quanto o Rex. Eles estão sempre preparados para enfrentar qualquer adversário, eles se concentram bem, estudam bem.
Então, vai ser difícil o Spiders arrancar essa vitória tão necessária. Bom, parece repetitivo, mas a gente falou do Tritões, que vai colocar o time para rodar, e outros times fazem a mesma coisa. Muito provavelmente o Rex deve fazer alguma coisa nesse sentido, né? Isso, vai chegando na reta final da temporada, ninguém quer perder jogador, ninguém quer perder aquele cara que faz a diferença para o time. Então, provavelmente, caso o Rex faça um placar que dê uma tranquilidade, possa haver essa rotatividade de jogadores. Mas o elenco do Rex é tão forte, é tão completo, que quem entra no lugar praticamente não muda. É um time sensacional. Ah, mas agora eu lembrei de uma questão também. O Rex hoje disputa com o Tritões o primeiro lugar geral. Então, nesse caso, talvez entre o time titular para fazer a maior pontuação possível para que ele possa, nos pontos feitos, levar vantagem em cima do Tritões, né? Olha, nesse caso é um critério assim, para ser analisado bem friamente, porque praticamente não muda muita coisa se classificar em primeiro ou em segundo no touchdown. Vocês vai acabar enfrentando adversários praticamente do mesmo nível. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que preservar o jogador é mais importante do que tentar uma primeira colocação no modo geral. Tranquilo, Cauê, nosso tempo, como de costume, é pequeno, chegou ao fim. O programa Touchdown de hoje fica por aqui, mas se você quiser fazer igual o Maurício Júnior e mandar uma pergunta pra gente, é só entrar lá no nosso Facebook, entrar em mensagens e mandar a sua pergunta, que no próximo programa pode ser você ao invés do Maurício. É isso, e se você quiser saber mais informações sobre a competição, você já sabe, é só entrar em touchdown.com.br. Eu fico por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Valeu!